Então, antes da gente aprender a diferença da ventilação pulmonar normal, fisiológica, para a ventilação mecânica, nós vamos fazer uma revisão sobre a nossa respiração e o nosso sistema respiratório. Então, quando a gente está respirando ou ventilando ar para os nossos pulmões, isso acontece através da inspiração e expiração. A inspiração é a entrada de ar no organismo, então é aquela puxada de ar. Inspiração. E a expiração é a saída desse ar, quando a gente libera o ar. Quando a gente inspira, na entrada de ar, o ar deve entrar pelas nossas narinas. Aqui na narina ele vai ser aquecido, filtrado, umidificado. É uma forma de proteger nossas vias aéreas. Ele vai passar da narina para faringe, laringe, traqueia, vai passar pelos brônquios principais, lobares, até chegar nos bronquíolos e uma estrutura pequenininha que chamamos de alvéolo. Esses são os alvéolos. Parece com um cachinho de uva. É aqui onde acontece a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Então, a gente inspira, o oxigênio entra, a gente expira, o gás carbônico sai. Como isso acontece? Vocês estão vendo que aqui tem uns vasinhos, esses são os capilares sanguíneos que ficam lá nos nossos alvéolos. É através desses capilares e dos alvéolos que tudo vai acontecer. Então, eu fiz aqui como se fosse a estrutura de um alvéolo, tá certo? Um desses compartimentos aqui. Então, a gente inspira, o oxigênio entra, certo? Então, eu inspirei, entrou o oxigênio. Ele vai passar aqui do nosso alvéolo para esses capilares e vai se ligar às hemoglobinas. Então, tá vendo aqui a hemoglobina ligada ao oxigênio e vai seguir a corrente sanguínea, vai lá para os nossos tecidos para serem supridos. Ao mesmo tempo, estão chegando hemoglobinas cheias de CO2, certo? Então, elas vão pegar o oxigênio e vão liberar o CO2. E aí, esse CO2, quando chegar aqui, ele entra no alvéolo e vai sair com aquele ar que estava aqui. Então, eu inspiro, entra o oxigênio, passa para a corrente sanguínea. Quando eu estou expirando, é porque o CO2 saiu da corrente sanguínea, entrou no alvéolo e está saindo. E a saída é o mesmo processo. Então, vai vindo os alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe e sai pela boca ou pelo nariz. Vai depender do padrão de respiração que o indivíduo tenha. Então, essa aqui é a respiração normal. Outra coisa importante, quando a gente inspira, o nosso pulmão ele enche de ar e quando a gente expira, ele esvazia de ar. Essa informação é importante. Agora que nós já conseguimos revisar como é que acontece realmente a respiração, como acontece essa captação de oxigênio, essa liberação de gás carbônico, a gente vai compreender qual é a diferença de uma pessoa que está respirando normal no ar ambiente e aquela que tem uma necessidade de estar com suporte ventilatório. Então, para que o ar entre, que a gente inspire, são necessários alguns fatores. O primeiro deles, a pressão atmosférica e a pressão transpulmonar. No momento em que eu vou inspirar o ar, a pressão atmosférica está maior do que aquela pressão que eu tenho aqui na minha caixa torácica, a minha pressão transpulmonar. Então, é como se fosse uma obrigatoriedade, o maior vai mandar para o menor, tá bom? Então, isso é um dos processos que faz com que a gente respire normalmente. Tá certo, mas eu tô aqui no ambiente com a pressão atmosférica a mesma daquela pessoa que precisa de um suporte para ventilar. E qual é a diferença? Porque além dessas diferenças de pressão para que a gente inspire, a gente tem a ação de um músculo muito importante, que é o músculo diafragma. E ele vai ficar aqui embaixo, na base dos nossos pulmões. Na hora que esse diafragma contrai, o nosso pulmão enche de ar. A gente inspira. Como isso acontece? Então, aqui eu tenho um exemplo de um pulmãozinho, tá bom? Então, aqui está o nosso pulmão, a bola de dentro, e aqui embaixo está o nosso músculo diafragma. Quando o diafragma contrai, ele faz com que o ar entre no nosso pulmão. Não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu puxo aqui o diafragma embaixo, a bola de dentro enche, ela infla. É isso que acontece. Na hora que o meu diafragma contrai, que ele rebaixa, o meu pulmão enche de ar. Então, significa que para respirar, esse diafragma tem que estar funcionando bem. Além disso,
Eu não inspiro com o pulmão enchendo de ar, então o meu pulmão tem que ter a capacidade de encher e voltar. Encher e voltar. Isso diversas vezes. Isso é o que acontece em nós. A pressão atmosférica está maior do que a minha pressão transpulmonar. Eu inspiro. O meu diafragma contrai, ele rebaixa para que o meu pulmão possa encher. Isso acontece por pressão negativa, é como uma pressão de vácuo. E o pulmão enche, para poder encher. E o meu pulmão tem que ter a capacidade de distender, ele tem que ter complacência para poder receber o ar. E aí eu inspirei. Na hora que eu vou expirar, a pressão aqui dentro já aumentou, tá maior que a pressão fora e aí o ar sai. Isso também acontece porque nós temos alguns receptores que vão sentir a complacência e distensão do nosso pulmão e sentir também a elasticidade dele, mas isso é algo para outro vídeo. O que eu quero que vocês entendam é como a gente respira. A pressão atmosférica está maior fora, o ar entra, o diafragma contrai, rebaixa, faz nosso pulmão encher, o pulmão tem a capacidade de distender, distende e o ar está lá dentro. Depois, o ar sai através de todo um processo de diferença de pressão e de receptores que tem no nosso corpo. Então, por que uma pessoa vai precisar da ventilação mecânica? Vamos começar com o diafragma. Imagine que eu tenho uma pessoa que por alguma causa ela está com uma falência no diafragma ou ele está com alguma fraqueza. Eu vou dar um exemplo real. O diafragma ele é inervado pelo nervo frênico, que sai lá das raízes nervosas na nossa cervical. Vamos supor que uma pessoa sofre um trauma raquimedular e aí esse nervo ele foi lesado, então ele não consegue fazer sua função normalmente, então esse diafragma não funciona. Se o diafragma não funciona, como é que eu vou encher o meu pulmão? Não tem como. Então eu vou precisar de um suporte, de alguma coisa que me ajude a respirar. Outro exemplo, vamos pensar que eu tenho uma doença pulmonar e o meu pulmão não tem a capacidade de distender e voltar, igual as pessoas, os indivíduos normais. Então, meu diafragma pode ter até força, mas ele contrai e meu pulmão não distende. Ele precisa de um auxílio a mais. E aí, esse auxílio vai vir da ventilação mecânica. Como é que funciona? A nossa respiração normal acontece por pressão negativa. O diafragma contrai, faz uma sucção e permite que o pulmão encha. Se eu não estou conseguindo gerar essa pressão negativa porque o diafragma não está funcionando ou está fraco, ou se essa pressão negativa não é o suficiente para distender o meu pulmão porque ele está com alguma complicação, eu vou botar a ventilação mecânica que funciona com pressão positiva. Então é igual como se fosse encher uma bola. Eu vou só gerar uma pressão. E quando eu boto a pressão positiva na via aérea, faz com que o pulmão distenda. É assim que funciona a ventilação mecânica. Agora nós já entendemos como funciona realmente a respiração pulmonar normal, fisiológica, e a ventilação mecânica. O que é importante saber também sobre a ventilação mecânica? A gente vê muito em filme as pessoas entubadas, com ventilador respirando por elas. Isso acontece. Mas a ventilação mecânica ela pode ser invasiva ou não invasiva. O que é isso? Quando a gente vê lá nos filmes as pessoas entubadas, com um tubo entrando pela boca, essa é a ventilação mecânica invasiva. Como o nome já diz, ela é invasiva, ela entra no nosso corpo, se podemos assim dizer. E ela pode ser através de um tubo orotraqueal, ou seja, ele entra pela boca, via oral e vai até a traqueia, é conectado no ventilador e o ar entra e sai através de pressão positiva. Ou ela também pode ser por traqueóstomo, então é uma cânula que vai já direto na traqueia, é conectada ao ventilador e acontece da mesma forma, o ventilador manda o ar, pressão positiva e tudo mais. Mas a gente também pode ter a ventilação não invasiva, que é para aquelas pessoas que têm comprometimentos respiratórios, mas que não tem uma necessidade de alguém ventilando por elas. É para fazer um tratamento, é para descansar a musculatura respiratória, é numa crise asmática. Essa é a ventilação não invasiva ou VNI. Ela vai acontecer por máscaras, então a gente pode ter uma máscara oronasal, que vai pegar boca e nariz e o ar vai entrar e sair, ou uma máscara nasal nada invasivo. Então a gente consegue fazer tratamento também com a ventilação não invasiva. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do assunto, que tenha ficado claro para vocês.
Estamos num momento em que muitas pessoas estão precisando da ventilação mecânica realmente para sobreviver. E se vocês tiverem gostado, coloquem nos comentários, podemos fazer outros vídeos mais específicos sobre a ventilação mecânica, falando de modos ventilatórios, parâmetros e como tudo isso funciona. Os fisioterapeutas estão aí trabalhando bastante na ventilação das pessoas junto da equipe multiprofissional. E por mais que muitas pessoas estão sendo perdidas, muitas pessoas também estão conseguindo viver, estão conseguindo se curar. Então fiquem em casa, obedeçam o que o Ministério da Saúde e os municípios estão decretando. E compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, o seu comentário, eu vou adorar ler os comentários. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar também. Tchau, tchau!